Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Nos seus braços de amor, nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Nos seus braços de amor, nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Amém, queridos? Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Salmos capítulo 6, os versos de 1 a 10. Salmo capítulo 6, versículos de 1 a 10. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amados irmãos, vamos ter um momento de oração e clamor, pedindo a presença de Deus para o culto desta noite, suplicando ao Senhor que esteja falando com cada um de nós. Oremos ao Senhor, confessando os nossos pecados e clamando a presença dEle em nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, clamamos o Teu nome, a Tua presença sobre as nossas vidas nesta noite, pedindo a Tua direção e a Tua orientação para cada ato deste culto. Colocamos também diante de Ti as nossas vidas, pedimos-Te o perdão dos nossos pecados, a restauração da nossa fé, da esperança e do amor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações, depositamos no Teu trono de bondade as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, a nossa queixa, o nosso lamento, e clamamos que o Senhor esteja removendo de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti e que perturba a nossa comunhão contigo, toda espécie e forma de pecado. Nós Te pedimos perdão por eles nesta hora, seja os pecados por ação ou por omissão, pecados que muitas vezes até desconhecemos, que cometemos, Senhor, por fazermos, Senhor, sem ter noção de que aquilo que estamos fazendo é pecado. Por tudo isso, Senhor, Te pedimos perdão pelas nossas faltas e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Tudo isso crendo, Senhor, no perdão dos pecados concedido por Ti, segundo a Tua palavra, que todo aquele que confessa o seu pecado sinceramente a Ti, obtenha o perdão vindo de Ti. Tudo isso Te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e crendo que já recebemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Quero convidá-los a ler mais um trecho da palavra do Senhor, que está descrito em Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão:
Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe, amados irmãos, nós muitas vezes temos uma disposição semelhante à de Gideão e reclamamos com o Senhor todo este mal que aconteceu com a nossa sociedade. Falamos: ah, Senhor, o Senhor fez tantas maravilhas e neste momento nós nos vemos em tal dificuldade, Senhor. Onde está a tua mão, ó Deus, que nos livrou? O Senhor quer com certeza livrar-nos novamente. E o Senhor está olhando para nós e dizendo: vai nessa tua força e livra Israel, livra o meu povo de todo este mal. Nós somos convidados por Deus a agir com sublimidade, mas agir com serenidade e, acima de tudo, agir conforme a vontade do Senhor, mas agir também com obediência àquilo que as autoridades falam. Também sabendo que se as autoridades desobedecerem ao Senhor, nós não devemos desobedecer ao Senhor. Então, devemos agir com sabedoria também. Ah, meus amados irmãos, não é fácil. Gideão precisou agir assim, com sabedoria. E aqueles homens que se levantaram contra o Senhor, Gideão se postou contra eles e venceu todas aquelas dificuldades. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter um momento de intercessão nesta hora e clamar por todas as pessoas da nossa sociedade, para que nós possamos servir ao Senhor e, acima de tudo, ser testemunhas fiéis de que o Senhor continua agindo hoje em dia. E o Senhor nos deu fé, nos deu esperança, nos deu forças, confiança nele, para que possamos vencer todas as dificuldades em nome de Jesus. Gostaria de orar mais uma vez com você. Antes de entrarmos no momento de adoração com cânticos, vamos clamar ao Senhor por aqueles que passam dificuldades, por aqueles que sofrem com dores, com angústia, com ansiedade. Oremos. Fecha a cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra, toque em cada coração, em cada vida, em cada alma e fala, Senhor, com cada irmão e cada irmã. Mas que acima de tudo, ó Pai, possamos perceber que o Senhor está vindo ao encontro do teu povo, derramando graça, derramando paz, derramando cura, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, Senhor. Ó Deus bendito, vem em socorro, Senhor, de cada um desses queridos que estão passando por angústias, por dificuldades, por aflições. Socorre-os, livra-os de todo o mal. Tudo isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e para a honra e glória do teu nome, Senhor. Faze, Senhor, esta obra de libertação. Aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão angustiados, aqueles que passam por dores, aqueles que sofrem e padecem necessidades, Senhor. Esteja curando, esteja libertando, esteja resgatando, Senhor, nesta hora. É o que nós te pedimos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, venha libertar-nos, Senhor, das dificuldades emocionais, Senhor. Venha curar-nos, ó Pai, de toda angústia, de todo medo, de toda ansiedade. É o que te pedimos, ó Deus. Faze esta obra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus neste momento, através de cânticos. O meu convite é que você abra a tua Bíblia no Salmo 100. Estejamos lendo a palavra do Senhor, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças
e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor neste momento, entoando cânticos de louvor ao nosso Deus. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso e amigo Ele é, salvo-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-lhe pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Pelo poder do Calvário e da cruz, sou da família de Deus, justificado no amor de Jesus. Ah, que futuro é o meu! E essa mudança somente se deu quando em pecado aceitei este presente de graça. Aleluia, eu canto porque me salvei. A paz do céu encheu meu coração, meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração, coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Jesus aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração, coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino,
glorificando ao nosso Deus. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele. Dê um tempo e escute, verás afinal que o Deus que eu achei real, o Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Realmente nós podemos declarar que o nosso Deus é real. E de fato, Ele vive no meu coração, Ele vive no teu coração. Você que já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, as marcas do Senhor Jesus Cristo ficam impressas em nossa vida pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que sela essa união. Ele sela com o batismo, sela com a sua presença, com o seu preenchimento que preenche cada coração em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vamos louvar ao Senhor com este hino que diz assim: fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me, cara,
fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para no reino eterno a vida abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostrava-os teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Glórias ao Senhor. Amém, queridos. Peço desculpa aos irmãos que falhou ali um slidezinho ali. Apertei um pouquinho atrasado. Amém, queridos? Ainda bem que a maior parte dos irmãos já conhece este hino, né? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Êxodo capítulo 2, o versículo de número 4. Êxodo capítulo 2, o verso de número 4. Nós vamos ler dois versículos, o verso 4 e o versículo 10 em seguida, e depois nós vamos estar lendo outros versículos, né? Amém, meus queridos? Êxodo capítulo 2, verso 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar esse trecho da palavra do Senhor nesse Dia das Mães, e pensando muito mais na mãe e na irmã de Moisés do que nele próprio. Muito embora é tão importante a figura de Moisés na palavra do Senhor, neste momento eu gostaria de que a gente focasse, que a gente voltasse os nossos olhos, voltasse a luz para a vida de Miriam e a mãe de Moisés também.
Mas antes de nós seguirmos em frente com a pregação da palavra de Deus, eu quero convidar você a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, clamamos a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, nos ungir e direcionar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações, conforme nós cantamos ainda há pouco, Senhor. Fala poderosamente. Ó Espírito Santo de Deus, inspira cada vida, cada alma, cada irmão, cada irmã. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Bom, amados, esse trecho da palavra de Deus conta um pedacinho da história de Moisés, fala da mãe de Moisés e fala da irmã de Moisés, Miriam. Eu gostaria que nós focássemos os olhos da irmã de Moisés e pudéssemos ver o que a vida dela tem a nos ensinar. Nós vemos dois irmãos e dois destinos diferentes. A possibilidade de vida deles não era muito boa, era sombria. Se nós observarmos o que o texto no capítulo anterior, capítulo 1, do verso 17 ao verso 22 falava, o destino de Moisés seria a morte, porque o faraó mandou matar todas as crianças hebreias. E se nós observarmos o destino de Miriam, também não era muito bacana, era um destino ruim também. Provavelmente ela seria vendida como escrava e pagando dívidas dos seus pais, coisas que eles não teriam como pagar, porque eles eram escravos realmente ali do Egito e Faraó queria destruir com todos eles. De fato, havia grande inimizade entre os dois povos, entre os hebreus e entre os egípcios. E nesse momento o que nós precisamos observar é que o destino deles, a sina deles, como alguns falariam, seria terrível, seria a destruição propriamente dita. Então, a vida de Moisés e Miriam tem algo a nos ensinar. E aí a minha pergunta é, o que a vida desses dois irmãos tem a nos dizer no dia de hoje? Especialmente aí a vida de Miriam, as irmãs e os irmãos. Eu queria focar um pouco neste Dia das Mães na história de Miriam. E falar um pouco sobre a sina de ambos. Moisés, em primeiro lugar, a sina de ambos os irmãos é que Moisés estava condenado à morte e Miriam condenada à escravidão. Vamos ver o capítulo 1 de Êxodo, o verso 17. Êxodo, capítulo 17, o verso 1. Desculpe, é ao contrário. Êxodo, capítulo 1, o verso 17. Melhor, irmãos, vamos ler a partir do versículo 15, de Êxodo capítulo 1, verso 15, diz assim, olha, para a gente poder ter um entendimento bacana aí do texto, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma
descendente de Levi. E aí nós vemos o capítulo 2, o verso 1, a história de Moisés se iniciando. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Amém, queridos? Então nós podemos ver aí que se essas parteiras não decidissem desobedecer ao faraó e obedecer a Deus, Moisés não viveria. Então tal atitude que elas tomam é uma atitude de coragem, uma atitude de fé, uma atitude de esperança. E a atitude semelhante a delas é a atitude que a mãe de Moisés toma. E por que não dizer que a atitude da irmã de Moisés, de Miriam? Eu gostaria que focalizássemos os nossos olhos na pessoa de Miriam. O destino trágico que teria a vida dela, a vida de Moisés. Moisés seria morto e ela provavelmente ficaria como escrava no Egito. E mais tarde Miriam, liberta, ela louva a Deus festivamente, tocando um pandeiro. A palavra de Deus dá o nome de aduf. Aduf era uma espécie de um quadrado de madeira com um couro de boi, de animal, de ovelha esticado e pequenas latinhas ao lado. Um pandeiro, como nós conhecemos hoje, apenas o formato que era quadrado. Então ela tocou um pandeiro e dançava na presença de Deus. Mais à frente, quando Moisés já estava dirigindo o povo de Deus. Imagine os irmãos, se Miriam não tem uma visão dos céus, de acompanhar o seu irmão, o cestinho do seu irmão, lançado sobre as águas, se ela não acompanha, não tem uma visão de fé, não tem os olhos cheios da esperança que vem do Senhor, uma confiança que vem do alto, como é que ela poderia contemplar e enxergar? Então Miriam vê além do preconceito, além da sina, além do destino que a sociedade quer impor sobre ela. Os egípcios tinham uma visão naquele momento que era uma visão preconceituosa, uma visão de ciúmes com o povo hebreu, que eles achavam que o povo hebreu queria dominar o Egito e eles, com esses ciúmes, eles tentam destruir aquele povo. E a sociedade dizia, vocês não vão crescer, e a sociedade dizia, vocês serão escravos, e todos diziam, e tudo apontava para o destino deles, dizendo, esse é o destino social de vocês, este é o caminho que vocês terão que seguir, vocês serão escravos no Egito ou serão mortos. De fato, a sina de ambos era terrível, mas é contra esta sina que surge a oportunidade que Deus contempla a esses seus filhos, a esses seus servos. E qual é a oportunidade? Então o primeiro item que nós vimos é a sina que ambos estavam destinados naquela sociedade. Ambos estavam destinados à morte e escravidão. E a oportunidade, a mãe de Moisés e Miriam não ficaram presas ao que determinava aquela sociedade, ao determinismo daquela sociedade. A mãe de Moisés e sua irmã Miriam, e também as parteiras, essas mulheres maravilhosas, inspiradas por Deus, criam contra aquilo que a sociedade pregava, que havia esperança para Moisés. Elas criam que eles superariam aquele determinismo de escravidão e morte que aquela sociedade egípcia impunha naquele momento. E elas nem falavam isso para os seus filhos, mas tomavam uma atitude de desconstrução daquela sociedade e uma atitude de construção da fé, da esperança, do amor que vem do alto, que vem de Deus. De fato, ela constrói um cesto de betume, essa era a oportunidade que ela tinha nas mãos, ou melhor, um cesto de junco, ela betuma esse cesto, fechando os espaços com um piche, sela o cestinho para que ele flutue. Você pode ver isso bem ali no versículo 3 e no verso 4. E ela coloca
O texto não fala com clareza que ela manda sua filha fazer isso, mas Miriam também dá passos de fé. E nós vemos aí que elas estão alinhadas com uma mesma visão espiritual, uma mesma confiança em Deus. E a mãe de Moisés faz esse cestinho, coloca o cestinho à disposição, né? Mas não fica parado nisso. Miriam segue o cestinho e acompanha ele para ver o que ia acontecer. E quando chega a sua oportunidade, ela aparece e manifesta uma orientação que estava no seu coração. Vou apresentar esta criança, o meu irmãozinho, à minha mãe. E é incrível o que Deus faz. A mãe de Moisés vai receber salário da filha do faraó para cuidar do seu próprio filho. E cuidou do seu próprio filho até ele ter 10 anos. Então Moisés é ensinado nos caminhos do Senhor até os 10 anos de idade. E quando ele tem esta idade tenra, ele tem a possibilidade de ser ensinado pela escola dos egípcios e ser instruído na mais alta cultura da sua época. É incrível que Miriam, a irmã de Moisés, enxergasse um caminho no meio daqueles juncos, no meio daquelas canas que nascem no meio da água, né? Aqui no nosso país nós temos um outro tipo de junco, que são as taboas, né? Quem mora aí no sítio, mora perto de locais que são alagados, sabe o que eu estou falando. A taboa é aquela planta que se parece com um junco, né? E que nasce em locais banhados, encharcados, né? Seria parecido com a taboa, né? Os juncos lá do rio Nilo. E imagine a pessoa acompanhando por aquele terreno alagado, um terreno difícil de você andar, um terreno onde há atoleiros, você pode ficar ali preso. E ela acompanhou, seguindo o caminho do cestinho do seu irmão, um caminho de fé, um caminho de esperança, uma oportunidade de salvação para seu irmão, para sua família. E de modo semelhante, hoje em dia, o Senhor Deus prepara uma oportunidade de salvação para você, para mim, para as nossas famílias. E você, minha irmã, em especial, que está ouvindo esta palavra nesta noite, eu quero lhe perguntar, será que você conseguiria enxergar uma oportunidade de Deus em meio às canas de junco, em meio ao rio Nilo, em meio a uma situação tão desesperadora de escravidão e de morte? Hoje nós vivemos uma situação semelhante de morte, mas por causa de uma doença, de uma enfermidade. Será que você conseguiria enxergar com esperança, com os olhos de Deus, toda essa circunstância em que estamos vivendo? Então, em primeiro lugar, a sina que ambos tinham era a morte, era a escravidão. Em segundo lugar, a oportunidade que elas tinham era aquele rio Nilo, aquele cestinho e a criança dentro do cestinho, Moisés. Em terceiro e último lugar, o caminho. O caminho que Miriam faz, seguindo seu irmão e conversando com a filha do faraó, e depois levando seu irmão até sua própria mãe, é um caminho de missão. Mostra com clareza que Miriam tinha um senso de missão. Ela tinha a noção clara de que ela estava cumprindo com um plano e um propósito de Deus. Ela estava sensível à missão que Deus havia chamado ela para fazer. Estava com a fé apoiada na vontade do Senhor, no desejo de Deus. Então ela tinha um senso de missão, tinha um senso de fé e tinha obediência a Deus, acima de toda e qualquer obediência, toda e qualquer autoridade aqui desta terra. E eu creio que é isso que muitas vezes nos falta. Às vezes nós obedecemos a tantas vozes e a tantas pessoas e nos esquecemos que Deus é maior. E precisamos obedecer ao Senhor em primeiro lugar. Sabe, meus amados irmãos, o nosso desejo é que cada um de vocês, cada uma das irmãs, cada um dos irmãos tenha o mesmo senso que Miriam tinha. O senso de estar pronto para fazer a missão de Deus, seja ela qual for. Seja seguir um cestinho em meio aos juncos, seja apresentar para a filha de Faraó a própria mãe como babá,
da criança, ela tinha um senso de obediência a Deus e obedece a Deus de forma firme e segura, e faz isso de tal modo que há um convencimento da filha de Faraó que aquele era o único caminho a ser tomado. Isso mostra que ela tinha noção que Deus tinha um caminho de salvação para a sua vida, sua família, sua casa, e não somente para eles, mas para todo o povo de Deus. Será que nós conseguimos enxergar isso no momento que estamos vivendo? Hoje Deus quer salvar também muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas. Será que nós conseguimos ver essas oportunidades igual Miriam enxergou, em seguir aquele cestinho, em meio às canas de junco, em meio àquele taboal, né? A gente poderia falar, né, do taboal, e acompanhar e falar na hora certa as palavras corretas? Talvez eu e você não sejamos tão sábios quanto Miriam era, mas o Senhor pode nos conceder sabedoria. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor ali no livro de Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a palavra do Senhor? Tiago capítulo 1, o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada contra o vento ou pelo vento. Meu querido irmão, Miriam tinha esse senso de fé, senso de urgência, e ela recebe essa sabedoria de Deus e vai ao encontro, vai buscar, vai abençoar a vida do seu irmão. Meu convite é que você venha ter esse senso de fé. Busque essa sabedoria que vem de Deus e vá ao encontro da sua missão, a missão que Deus tem para a tua vida. E leve muitas pessoas à salvação e a Jesus Cristo. Eu quero orar por você neste momento e quero pedir que os irmãos que têm aí os elementos da Santa Ceia separados aí, preparados para participar da Eucaristia, que separem, deixem eles prontos, e a seguir, depois desta oração, nós já vamos passar a um momento da ceia do Senhor. Amém, meus queridos? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai querido, venha falar com cada coração, com cada irmão, com cada vida, com cada alma nesta hora, ministrando a Tua palavra, ministrando o Teu querer, dando direção e dando orientação. Há muitos irmãos e irmãs, ó Pai, que têm o desejo de fazer a coisa certa, de tomar a decisão certa, no momento certo, ó Deus. E nós vemos aqui, Senhor, neste momento tão difícil em que Miriam, Moisés e a mãe de ambos passaram, Senhor, que eles tomaram a decisão certa. A mãe de Moisés tomou a decisão certa, a irmã de Moisés também. Mesmo que mais tarde Moisés em algum momento tenha cometido falhas e erros, o Senhor dirigiu seus passos e abençoou sua vida, libertando o seu povo de todo aquele mal. Ó Senhor bendito, abençoa cada casa, cada família, cada irmã, cada mãe, para que possam, ó Deus, escolher a decisão certa. E se alguma delas se sentir insegura por algum motivo, Senhor, que elas possam saber que elas podem pedir a Ti sabedoria e que o Senhor concede sabedoria a todo aquele que pede. Ó Deus da sabedoria, Senhor, para que os Teus filhos possam escolher a salvação que vem de Jesus Cristo, possam escolher o caminho certo, onde ninguém consegue ver nada, onde ninguém consegue enxergar, que as Tuas filhas possam ver com os olhos da fé, com os olhos da esperança, com os olhos da salvação, com os olhos da obediência ao chamado de Deus, possam enxergar além daquilo que o olho humano pode ver
enxergando aquilo que o Senhor Deus tem, a salvação para a sua casa, para a sua família, para seus filhos, para o seu lar, para o seu casamento, para a sua sociedade, para a sua cidade, para a sua igreja. Ó Pai, derrama da tua sabedoria sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada irmã, Senhor, sobre cada irmão. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Fortalece a fé dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, e aumenta-lhes a fé e perdoa os pecados, Senhor, e acima de tudo enche-os de obediência, de segurança, de confiança em Ti, Senhor, para que possam em tudo ser mais do que vencedores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu espero que todos aí tenham pegado aí os elementos da ceia e possam estar preparados para participarmos deste momento. Amém, amados? Todos estão preparados? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Amém, meus irmãos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, amados irmãos? Então nós vamos tomar o pão e vamos agradecer ao Senhor por este pão. E depois vamos agradecer ao Senhor por este cálice e vamos participar da ceia do Senhor. Então tome aí o pão nas tuas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti o pão, Senhor, nesta hora, e consagramos a Ti também o suco da uva, este cálice, Senhor. E declaramos ao Senhor, conforme a Tua palavra declara, que este pão é verdadeira comida e este cálice é verdadeira bebida. Falamos, Senhor, nesta hora, Senhor, que o pão aqui representa o Teu corpo, que foi esmagado, que foi moído por nós, e que o suco da uva representa o Teu sangue derramado lá na cruz. Neste pão nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e este sangue passado sobre a nossa mente, o nosso coração, aponta para a nova vida em Cristo Jesus, símbolo de novidade de vida, símbolo de renovação. Pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor renove o Teu compromisso conosco, e nós renovamos nosso compromisso contigo, como a Tua palavra declara, Senhor: fazei isto em memória de mim. E fazemos isto conforme o Teu mandamento, Senhor, e cremos que o Senhor reaviva no nosso coração a fé, a esperança e o amor, porque o Senhor estará dentro de cada coração, tomando conta, curando feridas, sarando enfermidades. Já confessamos a Ti os nossos pecados e pedimos perdão. Agora, Senhor, declaramos que o Senhor é santo, justo e reto, para nos dar uma nova vida a cada dia, a cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Continuando com a leitura bíblica, após o versículo 4, verso 5, verso 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, amados irmãos? Então vamos participar da ceia do Senhor, com um coração singelo, entregue ao Senhor, sabendo que já confessamos os nossos pecados. E se alguém tiver algum motivo de queixa contra algum irmão, você deve confessar os teus pecados ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, perdoar o teu irmão antes de participar da ceia do Senhor, para que você não coma juízo para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos partir o pão neste momento? Este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti cada vida, cada alma, cada coração. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem perdoado os pecados, renovado as vidas e, acima de tudo, ó Deus, o compromisso de estar dirigindo cada irmão e cada irmã na Tua direção, na direção, Senhor, do Teu querer, da Tua graça. Vem, Senhor, nesta hora e capacita, Senhor. Enche de fé, de esperança, de amor, de obediência, de humildade, de mansidão, dos frutos do Teu Santo Espírito, cada alma, cada coração. Capacita-nos a passar por este momento tão difícil, por esse caminho tão apertado, tão estreito, e que possamos sair lá na frente, Senhor, com muita fé, com muita esperança, vitoriosos e glorificando o Teu nome, sabendo que o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra e sobre todas as circunstâncias. Tudo isso nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor nesta hora, queridos. Receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. A graça e a paz do Senhor repouse sobre todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Só confia no Senhor e não vai falhar. Só confia no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar que lá no céu